Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo HD Cursos. Eu sou o professor Amor Silveira, policial militar de Minas Gerais, e o nosso tema hoje é direito administrativo. O que acontece? Algumas semanas atrás eu fiz uma live aqui sobre direito administrativo e no dia lá o nosso tema foi o pontapé inicial, o start dos estudos do direito administrativo. Eu trouxe ali os principais conceitos iniciais da disciplina, da matéria. Falamos ali sobre algumas coisas para que você tivesse conhecimento ali dentro da Constituição, dentro das principais leis do direito administrativo, mas o pessoal pediu que a gente se aprofundasse mais, que a gente trouxesse um conteúdo mais específico. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Para que você conheça, né, melhor o que a gente tem dentro da nossa plataforma, que é o hdcurso.com, né, onde você tem ali tudo em um único lugar. O que acontece? Aqui hoje, assim como vocês tiveram na live, vocês vão ter uma amostra, né? Mas lá vocês têm o conteúdo completo, tá? Para o concurso que você vai fazer aí da segurança pública, né? De prefeitura, dos correios, né? Se você entrar lá no hdcurso.com, você vai ver, né? Muito material disponível, material de qualidade, né? Para que você possa alcançar a sua tão sonhada aprovação, tá? Então, vamos para o conteúdo, né? O nosso tema hoje, como eu falei, administração direta e administração indireta. E o conceito inicial que eu trouxe aí de administração direta é que a administração direta é o conjunto de órgãos ligados diretamente ao Poder Executivo, em nível federal, estadual e municipal. Esses órgãos são subordinados ao chefe do poder a quem pertencem. Isso é, existe uma hierarquia entre eles. Os órgãos da administração direta são pessoas jurídicas de direito público e têm autonomia. Nesse caso, os serviços públicos são prestados por seus próprios meios, ou seja, sem a criação de uma nova personalidade jurídica. O que eu preciso que você entenda nesse primeiro momento? Quando a gente fala de Estado na administração pública, no direito público, né, no direito administrativo, nós não estamos falando de unidade da federação. Nós estamos falando de. Não estamos falando de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Bahia, Pernambuco. Estado, com o E maiúsculo, no direito, na administração pública, é o ente público, seja ele União, seja ele as unidades da federação, seja ele município, né? Então, o que foi falado aqui? Que a administração direta, ela se ramifica, mas esses órgãos que são criados ali para poder prestar o serviço, ele continua ligado à administração pública, não é criado um novo CNPJ, né? Que foi o que vai ser mostrado aqui no próximo detalhamento aqui que vocês vão ver, tá? Porque acontece de maneira diferente na administração indireta. Veja bem, olha lá. Ó. A administração indireta é o conjunto de órgãos que prestam serviços públicos e estão vinculados a uma entidade da administração direta, mas possuem personalidade jurídica própria, isso é, tem CNPJ próprio. Tá, professor, qual que é a diferença? Que veja bem, a administração pública direta, né, como eu falei, ela tem as suas ramificações, mas todas, ó, tem hierarquia, tá falando ali, ó, existe uma hierarquia entre eles. Todas elas continuam respondendo ao chefe do executivo de cada um desses níveis que eu falei aqui, né? Pode ser a nível da União, o chefe do executivo quem que é? Presidente da República. Chefe do executivo estadual, governadores dos estados. Chefe do executivo municipal, prefeito. Então, as secretarias, né, ou ministérios, como nós vamos ver nos exemplos aqui, eles continuam respondendo, né? O ministro da Educação, o ministro da Saúde, ele tem um chefe. O chefe dele é o presidente da República. O secretário de Segurança Pública Estadual, ele tem um chefe, que é o governador do estado, tá? Na administração indireta, tá? As entidades que são criadas ali, elas ainda estão sob controle do Estado, só que elas possuem personalidade jurídica própria, tá? Nós vamos tentar entender isso aqui agora com os exemplos, tá? Veja bem, de maneira ampla, a administração pública pode ser entendida como o conjunto de órgãos, agentes e serviços prestados pelo Estado. Então aqui está o conceito geral, tá? Tanto de administração pública direta quanto indireta, né? Então é o conjunto de órgãos, agentes e serviços prestados pelo Estado. Os serviços públicos prestados pela administração pública direta e indireta envolvem as mais diversas áreas de interesse coletivo, como saúde, educação, transporte, previdência, segurança pública e desenvolvimento econômico. Imagine a seguinte situação, né? Lá quando a gente estuda lá os princípios, como foi o caso da live, né? Nós falamos sobre os princípios que estão lá na Constituição, né? Fala a respeito, né, da eficiência, né, do Estado. Que o Estado precisa ser eficiente na sua prestação de serviço, né? Na sua forma de agir.
E como que o Estado vai ser eficiente se, por exemplo, vamos pegar aqui a Bahia de exemplo. Se, né, quando você precisar de um serviço de saúde, que é um direito constitucional, né, dever do Estado também, né, não, eu preciso de saúde, né? Se cada vez que você precisar de um médico, você ter que ir lá na sede do governo da Bahia para poder conseguir, né? Isso é eficiente? Não é de jeito nenhum, né? Toda vez que você precisar de segurança pública, você tiver que fazer contato lá na sede do governo da Bahia. Não tem eficiência nenhuma nisso. Então, ele se ramifica, né? Como nós vamos ver aqui agora nos exemplos, né? Olha lá, exemplos da administração direta. Ó, a nível federal, Presidência da República e seus ministérios, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. A nível estadual, Governo Estadual e suas secretarias, Assembleia Legislativa e Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça. E a nível municipal, a Prefeitura e suas secretarias, Câmara dos Vereadores e o Procurador do município. Tá, vamos exemplificar isso, professor. A nível estadual, pegando o gancho que a gente estava falando aqui da Bahia, né? Governo estadual e suas secretarias. Vamos falar da Secretaria de Segurança Pública. Então, o governo ele já vai e cria uma secretaria, que é a Secretaria de Segurança Pública, vai ter também a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, mas vamos falar da Segurança Pública. Aí ele cria a secretaria, que continua subordinada a ele, só que essa secretaria, ela também se ramifica. Então nós temos quais são os órgãos de segurança pública do governo estadual, de qualquer lugar aí. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Polícia Penal, né? Então veja bem, se você precisar de segurança, não, fui assaltado, preciso da polícia. Você vai ligar lá na sede do governo para poder resolver esse problema? Não. Você vai ligar na Secretaria de Segurança Pública? Não, porque existe uma especialização maior que é a Polícia Militar. Então você vai ligar no 90 e ser atendido ali pela Polícia Militar, né? Se fosse um caso de bombeiro, mesma coisa. A Secretaria de Saúde possui ramificação igual, né? Vai se subdividindo até chegar no posto de saúde do seu bairro, né? Seja isso a nível municipal, seja a nível estadual, né? Porque a saúde também é prestada da mesma forma, né? Tanto a nível federal, a nível estadual ou municipal, né? Então, a administração direta, ela possui também essas subdivisões, mas tudo vinculado ao chefe do executivo, que é o responsável por tudo isso aí, né? Então, assim, pegando ainda o exemplo da Secretaria de Segurança Pública, a secretaria tem um secretário, correto? Que é nomeado pelo governador, né? Esse secretário, ele é, de alguma maneira, superior ao comandante-geral da polícia, ao comandante-geral do bombeiro, ao delegado-geral, né? Esses respondem ao secretário, né? E o secretário responde ao governador. Então tem uma hierarquia, uma cadeia de hierarquia aí, né? Dentro da administração direta, tá? Agora, os exemplos de órgãos da administração indireta. Autarquia. As autarquias elas são instituídas por lei, tá? Isso aqui é bom ressaltar, porque nós vamos ver mais para frente aqui numa questão que existem duas maneiras de você exercer ali, né? Ver a administração pública indireta trabalhando, né? Que é por outorga e por delegação. Nós vamos falar disso aqui mais para frente, tá? Mas no caso da autarquia sempre vai ser por outorga, tá? Sempre vai ser pela criação da lei, tá? Então, instituída por lei, ela tem autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas ao controle do Estado. Isso aqui é uma regra para todas, não só das autarquias, tá? Elas possuem essa autonomia, mas continuam sujeitas ao controle do Estado. São entidades de direito público e sua atividade fim é de interesse público. Isso aqui é outra semelhança entre a administração direta e indireta, tá? Ainda que exista essa independência, né, essa autonomia por parte das entidades, né, da administração pública indireta, o fim de todos é a prestação do serviço público. Então nós temos aqui exemplos, ó. Agência Nacional de Energia Elétrica, Instituto Nacional de Seguro Social e o Banco Central do Brasil. O que acontece? Pegando o exemplo desses três aqui, né? Nós temos aí nas cidades, nos municípios, a prestação de serviço de energia elétrica, correto? Alguns são públicos e alguns são concessionários, são privados. Qualquer um desses que estiver prestando serviço, eles estão sob o controle da Agência Nacional de Energia Elétrica, para evitar que exija abusos, para evitar que o serviço seja prestado de maneira precária, tá? Então, pegando outro exemplo de agência, a Anatel, Agência Nacional de Telefonia, nós temos aí diversas operadoras, né, de telefonia no país, né? E para que se evitar que exista uma cobrança abusiva, para que se exista uma prestação de serviço decente para a população, essas agências reguladoras elas funcionam assim para poder fiscalizar.
Instituto Nacional de Seguro Social, né? Nós temos a Previdência no Brasil. Você imagina se o governo tivesse que lidar com Previdência. Então ele cria esse Instituto Nacional de Seguro Social, que é um especialista nessa questão da Previdência e que também é um direito social do povo, né? E aí ele fica responsável ali por tudo isso. Aí o que você percebe? Que dentro da administração, né, dentro da administração pública indireta, também há outras ramificações, né? Porque dentro, por exemplo, do Instituto Nacional de Seguro Social, nós vamos tratar de saúde também, além de previdência, né? Então nós temos ali médicos, temos ali assistentes sociais dentro das suas especialidades para exercer a função que o cidadão precisa ali. E temos aqui também o Banco Central do Brasil, né? Que não é um banco que está aí para poder emprestar dinheiro, para poder fazer negócio, para poder lucrar. O Banco Central do Brasil, ele é um regulador, né, dos demais bancos, que esses sim trabalham na questão do lucro, trabalham na questão de fazer negócios aí entre si e entre o cidadão, a pessoa jurídica ou a pessoa física, né? Fundações públicas são criadas por lei e podem ser entidades de direito público ou privado. Tá? Essa aqui é uma ressalva grande, né? Que diferente de outras aí. Ó. Criadas por lei podem ser entidades de direito público ou privado. Sua atividade fim deve ser de interesse público também. E essas organizações não podem ter fins lucrativos. Aí o exemplo que nós temos aqui é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né? Que é um ente aí responsável pela questão do direito indígena, né? E fiscaliza essa questão das terras, né? Do direito à saúde, enfim, de tudo que corresponde ao direito do índio, dos povos indígenas no Brasil. Então temos uma fundação pública para isso, que é a FUNAI, né? Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legal e administradas pelo poder público. O capital das empresas públicas é exclusivamente público. Essas empresas prestam serviço de interesse coletivo e exercem atividades econômicas. Exemplo, Correios e Caixa Econômica Federal. O que acontece aqui com a empresa pública, né? Ó, a grande ressalva que nós temos aqui é que o capital das empresas públicas é exclusivamente público, ou seja, você não pode comprar ações da Caixa, você não pode comprar ações do Correio. A pessoa parar e pensar assim, poxa vida, esse negócio aí de compra pela internet, o Correio deve estar entregando pra caramba, deve estar lucrando muito, né? Então eu vou comprar ações do Correio. Não é possível fazer isso com empresas públicas, né? A Caixa Econômica Federal recentemente teve concurso da Caixa, né? Quem estudou lá o Estatuto da Caixa viu que a Caixa, na sua origem, não é um banco, né? A gente entende como um banco que presta serviços bancários, mas na sua origem mesmo a Caixa não é um banco, é uma empresa pública que faz serviços bancários, né? Como qualquer um outro, né? E aí nós acabamos chamando de banco, né? Mas o que nós temos aqui que são empresas que têm atividade econômica, ou seja, têm lucro, mas tudo isso é revertido para o Estado e possui uma série de benefícios, né? Ali para atender o cidadão que muitas vezes um banco privado não vai ter, né? Então você vê que a Caixa, a Caixa Econômica Federal, ela tem a tendência muito mais a atender a população carente através do serviço que ela presta, né? Na questão de juros mais baixos, enfim, outras questões lá, né? Outros serviços sociais também, né? Sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Assim como as empresas públicas, criadas sob a forma de sociedade anônima e compostas por capital público e privado. A maior parte das ações dessas empresas são do Estado, assim como as empresas públicas prestam serviços públicos e exercem atividades econômicas. Exemplos, Banco do Brasil e Petrobras. Então, ó, nós temos aqui semelhança com a empresa pública. Ó. Também são pessoas jurídicas de direito privado e também prestam serviços públicos e exercem atividade econômica, correto? Só que qual que é a ressalva em relação às empresas públicas aqui? A diferença é que o capital não é exclusivamente público, ou seja, tem investimento privado. E essas aqui sim você pode comprar ações dela, tá? Na bolsa de valores pode negociar ações. Só que a maioria do capital vai ser público para que o Estado ainda tenha controle sobre eles, tá? Aí, ok, por que então que tem essa diferenciação, né? A criação de organizações vinculadas ao Estado, mas autônomas e descentralizadas dos entes federativos, é resultado da complexificação das funções estatais e da necessidade de fornecer flexibilidade na prestação do serviço. É o que a gente falou aqui antes, né? Tá, então por que que se cria, né, tantos órgãos assim, tantas entidades especializadas em serviço? Porque se você concentrasse isso,
né, tudo na mão de um ente só, né, tudo na mão apenas do Estado ali propriamente dito, né, não haveria eficiência na prestação desse serviço, né? Então tudo é distribuído de maneira especializada para que haja eficiência na prestação de serviço, né? Aí, ó, essa descentralização tem como objetivo aumentar a eficiência e a eficácia das atividades administrativas e serviços de interesse coletivo. No caso dos órgãos da administração indireta, embora não haja hierarquia ou controle hierárquico, as entidades estão sujeitas ao controle e fiscalização do Estado. Não esqueça disso, tá? Porque a gente tem a tendência a acreditar a entidade lá da administração indireta ela é autônoma, ela não está sujeita à hierarquia do Estado. Realmente, não está. Só que ela ainda está sujeita, sim, ao controle e à fiscalização do Estado. Agora, o que eu trouxe aqui para a gente poder memorizar melhor as coisas? Ó, quando a gente fala em desconcentração e em descentralização. Veja bem. Quando a gente fala em desconcentração, entende-se a forma de organização administrativa interna do Estado, pela qual são delegadas competências dos órgãos centrais para os órgãos periféricos ou dos órgãos superiores para os órgãos inferiores de uma mesma pessoa coletiva, numa relação de dependência hierárquica. Aqui é o exemplo claro do que nós citamos aqui a respeito da segurança pública, né? Então nós temos aqui, ó, um órgão central, né? Nós temos aqui o governo do estado, né? Para os órgãos periféricos, a Secretaria de Segurança Pública, até chegar lá na Polícia Militar, né? Ou órgãos superiores para órgãos inferiores, né? Então, de uma mesma pessoa coletiva numa relação de dependência hierárquica, tá? Aí, vocês vão ver aqui que, ó, desconcentração, eu destaquei aqui o CO e destaquei o CE de descentralização. Vamos ler primeiro o conceito aqui de descentralização. A descentralização administrativa refere-se à criação de novas pessoas jurídicas de direito público ou privado por parte dos entes da Federação, União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Dessa forma, será atribuída a essas novas pessoas jurídicas o desempenho de atividades específicas, tá? Aí aqui, gente, nessa criação, não existe esse braço, né, que liga ali a uma secretaria, não existe essa hierarquia que existe, né, na desconcentração, né? E aí aqui, o que é esse destaque ali do CO em desconcentração e do CE na descentralização? CO é o macete para você lembrar que a desconcentração, ela cria órgão, ok? Então cria órgão e a descentralização ela cria entidade. Quando se cria entidade, nós estamos falando de novo CNPJ, nós estamos falando de autonomia, tá? Na desconcentração, que é a criação de órgão, existe essa hierarquia. Qual que é o grande exemplo que eu gosto de citar? Por exemplo, Polícia Militar. A pessoa foi lá, foi atendida pela polícia, foi abordada pela polícia, ficou insatisfeita com o atendimento. Ah, eu não gostei daquilo lá, não me senti lesado, eu vou processar o Estado. Quem que ele vai processar ali? Ele vai processar a Polícia Militar? É o advogado, o procurador da Polícia Militar que vai estar atendendo esse cidadão? Não, ele vai processar o Estado onde aconteceu. Ah, eu fui aqui, vamos supor que foi comigo o negócio, tá? Foi o soldado Silveira lá que criou problema para mim, eu vou processar o Estado. Ele não vai me processar, não vai processar a Polícia Militar. Vai processar o Estado de Minas Gerais e quem vai receber ali aquela ação e vai defender o Estado é o procurador do Estado de Minas Gerais, entendeu? Um procurador do Estado. No caso da descentralização, pegar de exemplo aí os Correios, tá? Pessoa aí foi lá e foi atendida pelos Correios, que é uma empresa pública, tá? Foi atendida pelos Correios, mandou a encomenda dela lá não sei para onde, a encomenda dela sumiu, era muito caro, o Correio não deu satisfação nenhuma para ela. Ela falou, opa, vou processar alguém. Ela vai processar o governo federal, já que o Correio é uma empresa pública de âmbito nacional? Não, ela vai processar os Correios. E é um advogado dos Correios que vai lidar com essa ação lá, né? Os Correios têm advogado próprio, abrem até concurso para isso, né? Então, esse eu acho que é o exemplo melhor, assim, para vocês entenderem que a Polícia Militar, ainda que seja um órgão, ela de alguma forma está ligada ao Estado. Os Correios, o INSS, as agências reguladoras, elas têm essa autonomia, elas têm um CNPJ próprio, tá? Pessoal, vamos fazer algumas questões aqui, tá? Para a gente poder fixar o conteúdo, ó. No âmbito da administração pública, a distribuição de competências para uma pessoa jurídica ou física distinta, proporcionando a repartição externa das competências, é chamada de letra A, descentralização, letra B, desconcentração, letra C, concentração, letra D, centralização
Ou letra E, autorização? Tempo para vocês responderem. Pessoal, nosso gabarito, letra A. Vamos ver a questão de novo? No âmbito da administração pública, a distribuição de competências para uma pessoa física, jurídica ou física distinta, tá? Proporcionando a repartição externa de competências. É a descentralização, né? Se fosse uma mesma pessoa jurídica, o gabarito seria a letra B, né? As outras aqui de cara a gente já eliminou, né? Ficou em dúvida apenas entre letra A e B, né? Mas o gabarito aí então letra A, né? Descentralização, porque estamos falando de distribuição de competências para uma pessoa jurídica distinta, né? Proporcionando a repartição externa de competências. Número 2, acerca da estrutura da administração pública brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Letra B. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público. Letra C. A diferença entre sociedade de economia mista e empresa pública é que a primeira possui capital social exclusivamente público, enquanto a segunda apresenta capital majoritariamente público. Letra D. Sociedades de economia mista não podem criar subsidiárias. E letra E. A finalidade das fundações públicas é de exercício das atividades típicas do Estado, sem exploração econômica, ainda que com fins lucrativos. Tempo para vocês responderem. Pessoal, aqui o nosso gabarito também é a letra A. O que acontece? A gente falou aqui, essa questão ela traz algumas coisas que nós não vimos, tá? Que seria aprofundar mais ainda na matéria, mas a gente vai conseguir explicar isso aqui para vocês, porque estudar por questões muitas vezes vai te levar a isso. Vai te levar a estudar o material de dentro para fora, né? Aí você de repente não viu o conteúdo, mas sabendo a resposta daquela questão e o porquê que determinada alternativa está errado, você a partir dali já começa a assimilar e é isso que nós vamos ver aqui. Então, letra A a gente viu. Quando falava lá de autarquia, falava que só poderia ser criada por lei, tá? Então, o gabarito letra A tá seguro. Letra B, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público? Não. Lembra que nós vimos a definição aqui? Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, elas são empresas públicas de direito privado, tá? Então, quando qualquer questão vier trazendo isso, já sabemos que está errado. Letra C, a diferença entre sociedade de economia mista e empresa pública é que a primeira possui capital social exclusivamente público, enquanto a segunda apresenta capital majoritariamente público. Aqui qual que é o erro? É que está invertido os conceitos, né? A sociedade de economia mista é a que possui o capital majoritariamente público, né? E que possui as ações na bolsa lá que você pode comprar. Enquanto a empresa pública é a que possui o capital exclusivamente público, né? Não vamos esquecer disso, né? Exemplos, né? Empresa pública que possui capital exclusivamente público. Correios, Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista que possui investimento privado, mas que o capital é majoritariamente público. Banco do Brasil e Petrobras S.A. Letra D. Sociedades de economia mista não podem criar subsidiárias? Podem, tá? Então aqui é isso que vocês precisam gravar para agora. A gente entrou nesse assunto? Não entrou. Mas agora vocês sabem, sim, a sociedade de economia mista ela pode criar subsidiárias. A gente pode se aprofundar nesse assunto numa outra aula, né? Letra E. A finalidade das fundações públicas é de exercício das atividades típicas do Estado? Sim. Sem exploração econômica? Sim. Ainda que com fins lucrativos? Não. A fundação pública não pode ter fins lucrativos, tá? Por isso, gabarito letra A. Questão 3. A administração pública indireta é composta por entes descentralizados, certo? De competência do governo, criados para desempenharem variadas funções de serviço à população. Nesse sentido, existe uma entidade que assume a forma de pessoa jurídica de direito público, criada diretamente por lei como um instrumento de ação do Estado. Que entidade que é essa, né? Letra A, organizações não governamentais. Letra B, fundação pública. Letra C, sociedade de economia mista. Letra D, empresa pública. Ou letra E, fundação pública de direito público. Tempo para vocês pensarem.
Pessoal, nosso gabarito é letra E, ok? Veja bem, letra A, se a gente está falando de administração pública, a gente não tem que estar falando em ONG, tá ok? Então, organização não governamental, não. Fundação pública, não. Por que não? Porque, veja bem, nesse sentido, existe uma personalidade que assume a forma de pessoa jurídica de direito público criada diretamente por lei como instrumento de ação do Estado. Aqui é onde vai diferenciar a B da E, né? Aqui está falando Fundação Pública de Direito Público, é a nossa nosso gabarito, né? Então a fundação pública aqui seria o termo mais genérico. E letra C e D, nós vimos aqui antes que a sociedade de economia mista e a empresa pública possuem personalidade jurídica de direito privado, correto? Portanto, o nosso gabarito, letra E. Só lembrando a vocês, pessoal, isso aqui é apenas uma amostra. Você vai sair daqui hoje querendo mais. Então, no HD Cursos, você adquire com um preço muito justo, muito razoável, tá? O nosso conteúdo completo para o concurso que você for fazer aí. Pessoal da PM de Sergipe, edital tá batendo na porta. Não deixem para depois, a hora é agora. Qualquer outro concurso que vocês forem fazer aí, tá? Pessoal da PM Ceará, eu acompanho lá no grupo. Pessoal que está dedicado, está compenetrado, mas às vezes o material ruim vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, fecha com a gente, né? Como eu falei aqui, o preço mais do que justo. Deixa de investir às vezes em bobagem para investir em coisa que vai ser para sua vida toda, para o seu futuro, tá? hdcursos.com tá com desconto em todo o site, entra lá que vocês vão ver. Questão 4. No Brasil, a administração pública divide-se em três poderes, ok? Ok. Executivo, legislativo e judiciário. E nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Estadual e distrital aqui a gente está falando das unidades da federação, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e distrital, o Distrito Federal apenas, né? As organizações públicas são regidas pela supremacia do interesse público e pela obrigação da continuidade da prestação de serviço público. Considerando a esfera da administração federal, que é dividida, tá errado aqui, tá? Que é dividida entre direta e indireta, exemplos de unidade da administração de unidade da administração indireta são: letra A, empresas públicas, as autarquias, as fundações públicas e os anexos dos ministérios. Letra B, fundações públicas, secretarias especiais de Estado, as autarquias e sociedades de economia mista. Letra C, as fundações públicas, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Ou letra D, os ministérios, as secretarias especiais de Estado, as autarquias e as empresas públicas? Tempo para vocês responderem. Pessoal, nosso gabarito aqui, eu acredito que vocês tenham ido bem. Letra C, né? O que acontece? Letra A, ela traz aqui empresas públicas, tá ok. Autarquias, tá ok. Fundação pública, tá ok. Só que ele fala de anexo dos ministérios. Como nós vimos lá, ministério e secretaria é a administração pública direta, tá? Então, ministérios no caso da administração federal e secretaria da administrações aí estadual e municipal, né? Então não pode ser. Letra B, fundação pública estaria ok e secretaria, mais uma vez, está errado. Secretaria Especial de Estado, né? Os outros aqui estariam corretos, autarquia, sociedade e economia mista, mas Secretaria Especial de Estado é o que erra esse gabarito aqui, né? E letra C é o nosso gabarito, fundação, autarquia, empresa pública, sociedade e economia mista. E letra D está errado por ministérios e por Secretaria Especial de Estado. Então o nosso gabarito aqui, letra C. Pessoal, mais uma questão. Segundo a lógica estrutural. Ué, mais uma 4? Não, essa aqui é 5, tá, gente? Segundo a lógica estrutural da administração pública, letra A administração direta, pessoa jurídica de direito público é formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Letra B, as entidades da administração indireta, por não possuírem personalidade jurídica própria, são apenas meros órgãos componentes da estrutura organizacional e hierárquica de ministérios ou secretarias. Letra C. As autarquias, enquanto entidades da administração indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, são instituídas por lei específica para o desempenho de atividades típicas da administração pública. E letra D, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ao contrário do que ocorre em relação às autarquias, são órgãos da administração direta, subordinados diretamente a ministérios ou a secretarias. Tempo para que vocês respondam essa questão.
Pessoal, nosso gabarito, letra C, tá ok? Vamos ver o que está errado aqui. Letra A administração direta, pessoa jurídica de direito público, tá ok? É formada pelas autarquias. Não, 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 não. Isso aqui, tudo que foi falado aqui, está falando de administração indireta, né? Então, letra A tá errada. Letra B, as entidades da administração indireta, por não possuírem personalidade jurídica própria, claro que possuem, né? São apenas meros órgãos componentes? Não. As entidades da administração indireta possuem personalidade jurídica própria e não são meros órgãos componentes da estrutura organizacional e hierárquica de ministérios ou secretarias, né? Então, esse conceito aqui, para estar correto, teria que ser as entidades, né, ou no caso os órgãos da administração direta, né? Então tá errado. Letra C, nosso gabarito, né? Autarquias, enquanto entidades da administração indireta, dotadas sim de personalidade jurídica própria, são instituídas por lei específica, não pode ser de outra forma, né? Para o desempenho de atividades típicas da administração pública, isso. E a letra D está errada porque fala que as empresas públicas e sociedades de economia mista, ao contrário do que ocorre em relação às autarquias, são órgãos da administração direta? Não, também são, assim como as autarquias, né? São também da administração indireta, né? E não são subordinadas a ministérios e secretarias. Então, gabarito, letra C. Pessoal, o nosso conteúdo para hoje era esse, né? A minha pergunta é, você está vendo esse vídeo aqui pelo HD Curso, né? Professor Hugo Dias, né? Canal do YouTube aí. Você já está inscrito no canal? Se não está ainda, seja inscrito, não só para receber esse tipo de conteúdo, mas também para ser bem informado quando sair notícias aí a respeito do concurso que você está esperando, tá ok? Saiu o edital da Polícia Militar de Sergipe, você vai saber por aqui. Saiu o edital dos Correios, você vai saber por aqui, né? Antes de você ir lá ler o edital que você precisa ler, você vai saber já, ó, o dia da prova é tal, né? O período de inscrição é tal, então aqui a gente já dá essa alavancada para você sair na frente. E tem esse tipo de conteúdo aqui, as lives, as aulas, para que você conheça o nosso material, né? E perceba, né, que o nosso conteúdo da nossa plataforma é o que você precisa para que você seja aprovado, tá ok? Mais uma vez eu recomendo hdcursos.com, tudo em um único lugar. Entre lá e conheça o nosso material. Eu quero deixar uma mensagem final aqui para você. Ó. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham, tá? Isso que a gente fala aqui para você entrar lá e adquirir o curso, falar que o preço tá legal. Por que que é isso? Ah, vocês querem só vender curso? Primeiro, como o professor Hugo Dias gosta de dizer e eu gosto de repetir, a gente não vende curso, a gente vende aprovação. Tá? Porque quem aprovou mais de 500 pessoas no concurso da Polícia Militar de Pernambuco pode dizer que vende aprovação, né? Então, o nosso material é de qualidade, isso a gente pode dizer, depende do resto de você. E essa questão que você fala que, poxa, mas é difícil, não é treinar enquanto eles dormem? É. Estudar enquanto eles se divertem é difícil? É. Persistir enquanto eles descansam? É. Só que na hora de viver o que eles sonham, aí você vai colher os frutos, meu amigo. Isso que a gente fala de pegar o dinheiro que você ia gastar no final de semana e investir num curso para você, é para agora, não é para sua vida toda, entendeu? Então, você fazendo esse investimento, esse esforço agora, né, de se dedicar num período aí de um ano, de alguns meses até a sua prova você passar, depois você vai poder viver o que ele sonha. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Continuem com a gente, sigam-nos aí nas redes sociais para que você saia na frente dos seus concorrentes e seja aprovado. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até uma próxima.